Você já parou pra pensar o real motivo da proibição das drogas? Você vai falar, claro, não, droga proibida porque é perigoso. Bom, vamos parar pra pensar se é bem assim. Essa aqui pode parecer uma pergunta meio cretina, mas não é. A gente vai mostrar um pouco nesse episódio que a lista das substâncias proibidas tem a ver com critérios culturais, com critérios morais, com critérios políticos e não com critérios científicos. Deixa eu dar um exemplo. Uma amiga minha antropóloga uma vez falou de uma convenção de sadomasoquismo que aconteceu num Holiday Inn. Aquelas pessoas ali, elas estão, de certa forma, machucando o próprio corpo para obter prazer. Ou se um praticante de um esporte de risco como esse aqui, ou esse aqui, se elas podem machucar o próprio corpo para fazer isso, por que a pessoa não pode usar uma droga que pode eventualmente prejudicar o corpo dela? A gente já vai fazer um episódio definindo o abuso de drogas, mas o episódio de hoje é sobre por que as drogas são proibidas. The truth is that the war on drugs is really a war on people. And if you look at who are the people that are suffering the most, who are the people who are being sent to prison, what you see is that it's poor people, people primarily of Hispanic or African American background. And so to end the war on drugs means to me that we start to deal with drug use as a health issue, as a public health issue, and not as a criminal issue. I think there is clear proof in our country of a racial discrimination in laws that apply to criminalizing the use of narcotics. Let's skip over marijuana for change and just go to cocaine. In our country, the crack cocaine, ordinarily used by low-income people, including African Americans, the penalty for 1 ounce of possession of crack cocaine is equal to the penalty for 100 ounces of white powdered cocaine that's used by rich white Americans. So that's a 100-to-1 ratio between the punishment to be allocated to someone who's found with those quantities of cocaine. It's obviously, maybe without intention, a discrimination against very poor people who can't afford the white cocaine, and they're punished much more harshly than the rich white cocaine users. Durante a pesquisa do Quebrando Tabu, a gente conversou com o Martin, um dos maiores especialistas no mundo sobre a questão das drogas, uma pessoa que fez uma pesquisa incrível. Dá uma olhada no que o Martin tem a dizer. Dá uma olhada como o meu cachorro late, pá, enche o c... vai tomar no c... na hora de gravar essa p... If we look back to 1961, to the first convention at the UN level, which tries to force the whole world to adopt a uniform policy around a particular set of substances. Yeah, if you look back at the negotiations at the time, they were dominated by Western powers. The main objective of the single convention was in fact to get rid of those substances which were predominantly consumed in the South, in developing countries. Coca, opium and cannabis. It was an attempt to really get rid of those three plants and the substances that are concentrated from it, while none of those plants at the time of the negotiation were causing major problems in the Western powers that were negotiating this treaty. And you can say that in those countries it had a similar social function but also impact as alcohol at the time had in Western countries. So the choice to keep alcohol out of the control system and to focus on those three plants is still a historical distortion that the world is still struggling with, and the choice has at the time not been made on the basis of rational arguments comparing the effects of alcohol and opium use, for example, but it was a choice much more politically driven, and we still faced the consequences in terms of distortions in our mind about this world of psychoabstances. Las ciudades norteamericanas, 15 estados norteamericanos o más, consideran de alguna manera que la marihuana no es ilegal. Decenas de ciudades en Europa consideran de facto o de ley que la posesión y el consumo de ciertas drogas no es ilegal. Lo que es ilegal y malo es lo que hacen
otros. Lo que hacemos los latinos, los afroamericanos que venden droga en las calles, pero lo que hacen los consumidores blancos en Europa o Estados Unidos es despenalizado. No ayuda a la solución que en Milán no se ha penalizado un consumidor de drogas, pero sí se ha penalizado el norafricano que vende drogas y que tiene 15 años de cárcel por vender 3 gramos. Eso me parece que es una esquizofrenia absolutamente inaceptable. Tiene, por supuesto, una connotación étnica y eurocentrista, llamémoslo de alguna manera, que yo creo que no ayuda a la solución. Soluciona a corto plazo un problema de la asociación entre el consumo y el crimen en los lugares donde hay consumo, pues porque la policía tiene menos trabajo, digamos, pero finalmente no resuelve el problema global de las drogas. La mayoría de las personas que consumen drogas en el mundo viven en regímenes en los cuales no está prohibido consumir drogas. Entonces el problema no está ahí, el problema está en mirar toda la cadena que implica el processamento, el tráfico e o consumo. Bom, como vocês podem perceber, o que essas pessoas estão dizendo é que boa parte dos motivos da proibição das drogas tem a ver com quem usava a droga, tem a ver com uma política para criminalizar um grupo de pessoas. Put it this way, if the drug Viagra had first been created by illegal chemists rather than legal ones, and if the principal consumers had primarily been young black and brown men, you would get a 5-year criminal penalty for using Viagra. The fact that it's primarily used by older men, white men, the most powerful people in society, that means that it'll be legal, it'll be regulated, and nobody gets punished. Não existe uma morte no mundo associada ao uso de maconha. Uma. E bilhões de mortes associadas ao tabaco. Bilhões! Vale dizer que a questão das drogas é uma questão que não é de um especialista, não é uma questão só dos médicos, não é uma questão só dos policiais, dos sociólogos, dos antropólogos, dos políticos. É uma questão que envolve várias disciplinas. Não é uma ciência exata, não tem uma resposta fácil e definitiva. Por isso é importante a gente sempre estar discutindo, debatendo em busca de soluções. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Por favor, se você gostou, dê like. Dá uma olhada no episódio da semana passada. Tem esse episódio aqui que eu gosto bastante. E é isso.